Bem-vindos a mais um encontro online promovido pelo PET Letras. Hoje a gente vai estar discutindo a negociação da subjetividade no gênero documentário com o Leonardo, eu não sei se é Cheto ou Cheto, depois o Leonardo vai falar melhor para vocês, e o Vinícius de Queiroz. Tá? Então é um prazer receber vocês aqui. A gente fica extremamente grato por vocês terem aceito o convite. E para poder alimentar e fundamentar essa discussão, a gente vai partir do documentário Democracia em Vertigem, que eu acredito que todos já assistiram e conhecem bem. Vou deixar agora passar a palavra para a Moara, antes de passar para vocês, porque a Moara vai apresentá-los para o público e logo depois ela passa a palavra para vocês. Mais uma vez, quero deixar aqui meus agradecimentos. Oi, gente, boa tarde. Também meus agradecimentos. Estou muito feliz que vocês aceitaram esse convite e propuseram uma atividade tão legal aqui para a gente. Estou muito animada para discutir esse documentário, acho que vai ser muito enriquecedor. Vou apresentar os meninos. O Léo é um grande amigo meu aqui da Bahia, e tanto ele quanto o Vinícius são estudantes de cinema e audiovisual na UFRB, que é a federal aqui do Recôncavo Baiano. Os dois também participam de um grupo de extensão que é voltado para a consultoria de roteiros e pesquisa da dramaturgia, que chama Script Doctor. E aí hoje eles vão falar um pouquinho para a gente sobre a proposta que vocês estão vendo aí, de falar sobre o gênero do documentário. O documentário da Petra vai ser só o início, mas eles vão trazer também outras reflexões para a gente. Então tá, meninos, bem-vindos, é com vocês. Boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer o convite, né? Fico feliz da proposta que a Moara me fez. Acho muito importante a gente ter esses espaços para discutir durante a pandemia, se manter ativo. O documentário não é muito minha praia, só que eu acho que ele tange, assim, discussões bem importantes do cinema e do audiovisual em geral. Queria pontuar também que a gente não tem essa missão de propor uma aula assim mesmo, né? É mais um diálogo com vocês, trazer um pouco do que a gente conhece enquanto estudantes, o quarto semestre. Antes de partir para o filme, como a Moara disse, a gente vai definir um pouco do documentário, seus pressupostos, não vai se prolongar muito nisso, porque não é nosso objetivo, né? A gente vai pegar algumas das características e estilos. A gente também vai tentar procurar contemplar essa proposta feita pelo PET, né, de explicitar algumas questões técnicas do cinema e do dispositivo, né, ou seja, como é que as linguagens ao alcance do audiovisual constroem um imaginário, conduzem o espectador e a narrativa. E aí a gente vai partir para o Doc de Petra, né, que vai partir para ilustrar esse argumento de uma forma mais concreta, com os exemplos mais práticos, e discutir também um pouco sobre o gênero. Esse documentário foi muito criticado por jornalistas e algumas figuras políticas que, inclusive, participam nele, como Moro e Bozo, né, dizendo que a sua parcialidade, esse lugar aqui da subjetividade que Petra coloca, deveria colocar ele no estatuto de ficção e não de documentário. E aí a gente se propõe a discutir isso, né, essa negociação da subjetividade, ou seja, como o autor, a autora, né, como é que ele e ela vai apresentar a subjetividade dele na obra, no documentário, e o que é que isso influencia, se é determinante para a qualidade do documentário ele sempre buscar essa coisa mais impessoal e objetiva, ou se tem espaço, sim, para uma questão de parcialidade e subjetividade no gênero, né? Por fim, depois disso, a gente propõe discutir uma questão que é muito importante no nosso meio, que diz sobre a responsabilidade, né, que a gente tem por ser cineasta e produzir imagens, em certo sentido. Visto que o documentário, o cinema em geral, produz imaginários que se perpetuam na nossa sociedade, a gente pôde ver, como exemplo, no documentário que a colega Maju trouxe, que eu participei, acho que foi semana retrasada, a 13ª Emenda, na hora que um dos entrevistados vai abordar aquele filme horroroso, O Nascimento de uma Nação, ele fala como não era da prática da Ku Klux Klan eles queimarem cruzes, né? E que foi uma proposta do diretor, e que depois disso que foi incorporado e tal. E toda essa questão que eles constroem de um pressuposto da periculosidade do homem negro e tudo isso, né?
Então, a gente acredita que se esse imaginário é construído, né, através do cinema, como eles retratam símbolos, ele deveria ser construído por todos. E tanto no cinema como nas artes em geral, reina uma questão de pouca representatividade. Ou seja, a gente geralmente tem um cinema que é elitista, branco, cis, heteronormativo. E claro que eu não sou a melhor pessoa para falar disso, né? É só dentro de um recorte específico do cinema e que a gente acha que o documentário participativo, que é esse estilo de documentário que a Petra faz, que a gente vai desenvolver um pouco mais na frente, pode ser bem útil para diminuir essa desigualdade representativa que a gente tem. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega Vinícius, que vai introduzir esse gênero documentário, se apresentar também. E é isso, Vinícius. Boa tarde, gente. Meu nome é Vinícius de Queiroz, estudante lá da UFRB, junto com o Léo, no quarto semestre. Então, primeiro vou contextualizar um pouco como surgiu o documentário e algumas de suas particularidades. Tá ouvindo bem, né? Então, o cinema ele surgiu em 1895, quando os irmãos Lumière, que são considerados os pais do cinema, inventaram o cinematógrafo, que era o primeiro aparelho capaz de reproduzir imagens. Ainda era um equipamento bruto, né? As imagens em preto e branco, não existia o som, mas essas imagens que eram filmadas e depois reproduzidas eram o que tinha de mais concreto naquela época. Então, ou seja, era a realidade da época. Então, um trem chegando na estação, um homem regando o jardim, operários saindo da fábrica. O cinema começou como não ficção. Mas, por mais que essas obras sejam uma representação da realidade, ela tende a ser sempre uma representação parcial e subjetiva, pois se trata de um recorte autoral proposto pelo realizador ou realizadora do filme. Só que nos primórdios do cinema, né, não existia essa reflexão sobre quem filma. E o fato de serem imagens reais e não uma situação criada ou fictícia já passava um tom documental. Aquilo ali que você assiste é o que é a verdade. E essa verdade que acaba muitas vezes associando o documentário a uma reportagem ou um trabalho jornalístico, nessa suposta representação imparcial dos fatos. Com o avançado tempo, né, o avançado cinema, o documentário ele foi se afastando desse olhar distante e objetivo e passou a assumir sua linguagem subjetiva, marcada justamente por esse olhar de quem filma. Tem um crítico e pesquisador de cinema, principalmente de documentário norte-americano, Bill Nichols. Ele fala que o documentário não é uma reprodução, mas sim uma representação da realidade. E aqui no Brasil, nós temos uma professora, Cristiana Teixeira, também da área do cinema, principalmente do documentário. Ela diz que, aí abre aspas, diferentemente do filme de ficção, no qual aceitamos o jogo de faz de conta proposto pelo diretor, não tendo assim cabimento discutir questões de legitimidade ou autenticidade, ao nos depararmos com um documentário ou matéria jornalística, esperamos encontrar as explicações lógicas para determinado acontecimento. No entanto, não devemos esquecer que qualquer relato, independentemente de sua natureza, é sempre resultado de um trabalho de síntese, que envolve a seleção e a ordenação de informações. Assim, tanto nas narrativas pessoais como nas jornalísticas, o sujeito autor cria uma situação nova a partir de um fato que já passou. Essa situação nova não é um espelho fiel da realidade, mas sua representação. Dessa forma, mesmo configurando-se como um discurso sobre o real, documentários e reportagens não são reflexos, mas construções da realidade. Então, é justamente isso que ela aborda, né, nessa fala, de que a pessoa que está realizando esse filme, ela tem a escolha do que vai entrar, do que vai ficar de fora, da ordem em que esses acontecimentos irão ser revelados, a ordem que os personagens vão aparecer, que os lugares vão aparecer, o som que vai estar tocando ao redor. Tudo isso é a intenção do autor de como contar aquela história, de como apresentar aquelas imagens. Aí nós temos, dentre os múltiplos tipos de documentários, temos alguns que escolhem gravar e montar dentro de uma linearidade narrativa, e temos tipos de documentários que preferem reinterpretar imagens já registradas, seja usando arquivos do passado para fazer um diálogo com o presente,
ou usando imagens que a princípio não foram produzidas para o cinema, mas que são apropriadas para essa linguagem. Tem um documentário que é o Domésticas, dirigido pelo Gabriel Mascaro, que conta a história dessas trabalhadoras domésticas, né? Mas que quem filma são os adolescentes que moram na casa. Não são elas que contam diretamente e não é o diretor que vai lá e registra. São esses adolescentes jovens que filmam e depois o diretor pega essas filmagens e a partir dela escolhe e vai montando o filme. Então ele já olha o olhar de quem filma. Aí, dentro desses tipos de documentários, nós temos o observativo, onde a câmera se posiciona discretamente em relação ao que está sendo filmado, sejam as pessoas, seja o espaço, e permanece sem interagir com aquele ambiente. Ela apenas capta, que é a maioria dos casos de documentários animais, em que a planta apenas está ali e registrando a rotina daqueles animais, né? Como eles se comportam e tudo. E temos o documentário participativo, que é onde a pessoa que realiza o filme se afasta desse retrato objetivo da realidade e assume a sua natureza intervencionista. Então, está o tempo todo intervindo no filme. As pessoas que são gravadas estão cientes de que fazem parte de um filme, e o autor, a autora da obra, não é apenas esse observador. Está o tempo todo dialogando com aquela temática, com aquela narrativa. Então, guia as entrevistas, muitas vezes, permanece sempre interagindo com aquela obra, participa faz a narração, muitas vezes, ou até participar como personagem, sendo gravado para o filme. O Democracia em Vertigem faz parte desse segmento do documentário participativo. E no caso da Petra, para além desse participativo, ela também possui um estilo de ensaio, fazer documentários humanos. São essas questões sociais e políticas que reverberam a muitas pessoas e mistura com o íntimo dela, a verdade pessoal que ela possui e que ela deixa e que ela explicita naquela obra. Não busca fazer algo impessoal, assim, foi assim. Ela vai costurando, entrelaçando esses acontecimentos com a vida dela, como aquilo chegou e reverbera nela. Como ela tem um outro documentário, né, que é o Helena, que é sobre a irmã dela, que morreu, que é muito forte nessa coisa essa linguagem mais poética. Pois ela ir reconstituindo esses passos, os passos da perda da irmã, sendo muito guiada pelos dela, para aquilo que ela sentiu, que a memória, o que ela lembra, o que ela achava que foi de um jeito, que foi de outro. Como o Democracia em Vertigem envolve a política, aí é um assunto mais bipolarizou aqui, né? Tem muita gente que simplesmente não concorda, que não entende e que acha que misturar esse estilo participativo com esses assuntos que repercutem nacionalmente, acho que ela acaba manipulando os fatos, fazendo uma coisa partidária. Sendo que não, é um documentário real que é direcionado pelo olhar subjetivo e parcial dela, da autora. E Leonardo. Leonardo, seu microfone está no mudo. Seu microfone está mudo, tem que abrir ele, liberar. Desculpa. Obrigado. Então é isso, né? Acho que é importante pontuar essa coisa de que a subjetividade é um processo muito natural do documentário e de qualquer filmagem, né? Então ele não deve ser descredibilizado por isso. E se a gente tem que assistir entendendo que é um recorte que passa pela visão dela, né? Que ela constrói. A própria Petra já disse em alguns momentos, né? Que ela sempre procurou se afastar desse... Assim, porque historicamente, para ela, né?
os documentários que foram construídos através desse olhar que procura mais uma imparcialidade, objetividade, acaba impregnando um olhar colonial, né, que exotiza o outro, porque ele acaba sendo o único ponto de referência. Como ele não se percebe, né, não tem essa autorreflexão de quem está filmando, e também não deixa o outro participar e se construir, acaba sempre olhando, sendo um olhar de fora em relação ao outro. Então, ela sempre quis abraçar essa subjetividade e esse caráter intervencionista nas obras dela, né? E em Democracia em Vertigem não é diferente. Eu acho que é muito mais importante a gente se preocupar a documentários que tentam esconder essa parcialidade, né? A gente tem vários exemplos disso na história do cinema e na Alemanha nazista, que fazia muito isso com os filmes e tal. E hoje em dia a gente também tem esses exemplos. Eu assisti um documentário recentemente, Pátria Educadora, de uma produtora chamada Brasil Paralelo, que tem que se atentar muito sobre como eles constroem a narrativa deles, né? Eles escolhem entrevistadores que são de uma mesma ideologia, eles têm essa coisa da narração que a gente chama comumente de voz de Deus, que é uma coisa assim da pessoa que sabe tudo, e eles vão fazendo um retrato da história que veio desde a Grécia Antiga até agora, para falar sobre educação e como existe uma questão de uma doutrinação de uma ideologia de gênero e de essas coisas que eles dizem em relação à educação. Ele vai construindo a história como se fosse de um único ponto de vista que a gente pode olhar, sendo que a história pode ser contada de várias formas, né? Dependendo de quem está contando, dependendo de como a gente quer contar essa história. Então, eles utilizam tanto dessas questões discursivas, né, como algumas questões técnicas do cinema. Eles usam a montagem paralela, que é um recurso que você faz de aproximar cenas que estão acontecendo em espaços e tempos diferentes, ou só espaços, mas tempos próximos, né, para você produzir sentido com aquele choque, com aquele contraponto de imagens. Então, ele pega manifestações a favor do governo do PT em 2010, e aí pega marcha de soldados fascistas em 1940, e aí bota eles andando para o mesmo lado, aproxima essas imagens como se quisesse dizer a mesma coisa, né? Como se tivesse uma aproximação entre essas pessoas que estão manifestando agora, hoje em dia, e o fascismo em 1940. Então, ele usa também de várias estratégias para parecer que está falando uma verdade que não é pessoal, mas sim transponível. Então, eu acho que é essa questão da gente ter uma análise crítica, né, da imagem, não só no conteúdo, mas como esse conteúdo está sendo passado para a gente. E o que não está sendo dito também, que fala muito, diz muito sobre o cinema. Eu acho que partindo mais para o filme, a gente vai ver mais concretamente, né? A gente trouxe alguns exemplos para mostrar como é que a Petra conduz a narrativa dela, como é que ela tem essa questão de direcionar o olhar do espectador, como é que ela escolhe a escolha dos planos que vão aparecer primeiro, ou as reportagens, as entrevistas que vão aparecer, como é que ela faz isso para contrapor dualidade das opiniões, né? Porque ela fala de uma questão política, então tem uma polarização muito grande de opiniões, então ela usa opiniões diversas no sentido também que marcam aquelas pessoas que estão falando, ou seja, pessoas que estão sendo mais beneficiadas pelo governo têm uma opinião, e as pessoas que se sentem prejudicadas têm outra. Então ela vai tocando isso ao mesmo tempo que ela vai colocando a verdade dela e que ela se insere na narrativa, né? Então eu acho que a gente pode ficar mais concreto essa questão da escolha que ela faz, porque tudo é uma escolha, né, na montagem de como é que ela vai organizar os planos, o que é que vai aparecer primeiro, o que é que vai aparecer depois, o que é que não vai aparecer, como é que ela começa o documentário, né, como é que ela vai para trás na história e depois segue. A gente pode ver aqui por essas imagens como é que fica mais claro. Eu vou tentar compartilhar a tela para a gente poder analisar melhor as imagens, vai comentar direitinho, descrever bem elas, para a gente tentar dar essa visão mais técnica de como é que ela conduz o olhar. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Vinícius, vou começar com a sua, que está em primeiro aqui, que é a que você fala de Lula. Está todo mundo escutando? Vou passar aqui. Não está saindo áudio. Não está saindo áudio da
Da imagem, né? Eu não sei se tem que providenciar aí alguma liberação para ele compartilhar o áudio. Só uma observação para o pessoal aí, para os surdos, é possível reduzir o compartilhamento de tela, tá? É só ir no alto, assim, vai aparecer duas setinhas e você pode controlar o tamanho que você quer do vídeo, tá? Para não atrapalhar a visualização dos intérpretes. Aí, vamos ver se a gente consegue acertar o áudio aí para o áudio sair também. Eu não sei se o compartilhamento de tela vai comportar o áudio. Entendi. Carlos, é importante lembrar para fazer uma descrição das imagens que vão aparecendo nos slides. Sim, a gente tá Sim, Felipe, você pode até contribuir com isso, se eles permitirem. com certeza. Sim. E aí, Vini, não vai dar para passar então o som. Você prefere só comentar então? Ou você prefere que eu passe? Acho que passar sem o som não fica Não, muito, né? posso só comentar também. Tá, então vou parar de compartilhar aqui a tela. É uma cena, né, do início do filme, lá indo para os 9 minutos, em que a Petra põe uma sequência de propagandas políticas do Lula, se candidatando à presidência, né, ao longo dos anos. E muito a crítica que ele tem com os bancos. Temos que taxar as grandes fortunas, temos que os banqueiros. E ela, por cima, falando, e perdeu. Até que chega em 2002, que ele já vai com um outro discurso, flexibilizando, que ele fala, os banqueiros também são nossos amigos. E foi o ano que ele ganha a eleição, né? Então ela vai fazendo esse recorte, coloca essas imagens, essas múltiplas campanhas em seguida, mostrando como ele foi flexibilizando algo que a princípio era tão forte, né? Para poder justamente ter público, para poder ganhar a eleição. E logo em seguida dessa sequência, ela já coloca um vídeo, que é um vídeo caseiro do pai filmando ela indo votar, primeira vez indo votar, ela de vermelho com um adesivo de Lula, dizendo, o pai até brinca, né, que a mãe está doutrinando ela, um voto feminista. Então é justamente é muito explícito, né, esse entrelaçamento, que é acompanhar o que está acontecendo político, e aí depois em seguida já ir para a vida dela, para onde que ela estava naquele momento, para o que ela estava sentindo, a emoção de votar pela primeira vez, da democracia com os pais, justamente esse jogo de montagem que revela como vai ser a costura desse filme, como vai ser esse envolvimento. A cena que a gente ia passar depois era como ela apresenta Dilma, né? Que ela escolhe apresentar Dilma, ela está enquadrada em plano médio, ou seja, que vai até as costas dela, assim, mais ou menos, né? A cabeça e as costas. E a câmera vai seguindo ela, a gente não vê o rosto dela, né? É subtraída a maior parte do tempo na cena. E aí é muito interessante que a câmera vai seguindo, as portas vão se abrindo para ela, vai causando um empoderamento grande para ela, assim. Às vezes a câmera também escolhe ficar num ângulo mais baixo, que deixa ela uma figura um pouco maior, assim. E aí, ao medida disso, ela também vai colocando fotos de Dilma, né? Da época que ela foi torturada, e aí coloca os interrogadores, cobrindo a cara, como se soubessem que estão do lado errado, assim, enquanto ela está de cabeça erguida. Vai apresentando Dilma como essa figura não só política, mas também, assim, muito militante, bem guerrilheira e tal. Depois disso, ela vai continuando andando, as portas vão se abrindo, né? E ela entra parece que é uma coletiva de imprensa. E aí você vê que tem muita gente, mas as pessoas estão desfocadas. O foco continua nela, assim, bem nela. E aí é na primeira vez que a gente vê a expressão mesmo do seu rosto, né? Sorrindo, assim. Então, acho que essa escolha de como ela faz para apresentar Dilma, né, poderia ser feita de várias formas. Ela tem várias opções de imagens de arquivo que ela poderia escolher e representar Dilma, e ela apresenta de uma forma assim imponente essa coisa do caminhar dela, da câmera por trás, as portas se abrindo para ela. Essa coisa toda é muito importante, né, da gente perceber. Vinícius, você pode comentar a sua outra imagem que você tinha, né, mais específica? A próxima cena, que acontece nos 20 minutos, 8 segundos, mais ou menos, temos
ela vai narrando por cima das imagens. É uma imagem, não foi ela que fez, né? E tá Dilma, Lula e Temer. E aí ela vai, por cima dessa imagem, ela vai interpretando as ações de Temer. Ela vai narrando, né? Ele segura, ele afasta os dedos como se quisesse separação. O homem que deu essa volta inteira para poder sair, queria querer depois de um... Então ela vai fazendo esse jogo racional, dizendo das ações dele, comentando a partir, interpretando essas imagens. E é uma interpretação claramente pessoal, né? A ótica dela passa pelas questões que ela tem em mente, de como ela vê aqueles personagens políticos e também do que viria a acontecer. Isso é um distanciamento, assim, que é importante, porque é de 2014, né? 2014, 2015, mas o documentário foi lançado em 2019. Então, teve 4, 5 anos de aquela aliança, de como aquela aliança iria repercutir e interpretar por cima justamente desse que presenciou. É muito legal essa interpretação dos movimentos deles ali. A última imagem, né, que a gente tinha mais específico para comentar foi uma que passa, acho que é nos 26 minutos, que é uma questão que ela usa um plano de respiro, né, que é essa coisa de você ter um plano em contraponto de ações que estão acontecendo mais importantes, para você acalmar um pouco e depois apresentar um ponto, né? Você depois ter o impacto ser maior no sentido. Então ela está comentando, né? É um plano aberto, filmado por drone, ou seja, bem por cima assim. E a gente vê a cidade de Brasília. Ela comenta a grandiosidade da cidade. Tem uma música de ópera extradiegética, que é esse sentido que não está contido no filme, né? Colada depois, não é um som que está dentro daquela cena, daquela imagem que a gente está assistindo. E aí aquela dá um tom épico, né, para a imagem, assim, aquela música de ópera. Ela comenta a grandiosidade da cidade, que era uma utopia que foi pensada nesse projeto todo. E aí, depois que ela vai avançando a cena, ela começa a comentar o Planalto, aí a gente vê a câmera né, o Planalto, ela comenta a cúpula da Câmara, contida, aberta ao povo, e a do Senado, contida em seus pensamentos. E ao fundo a gente começa a ver uma aglomeração de pessoas, assim, que parece ser uma manifestação muito grande, né? E à medida que a câmera vai continuando seguindo, a gente vai perdendo essa força da música da ópera, né? Esse som extradiegético, para um som diegético, que é o barulho dos manifestantes. E aí ela faz uma crítica, né? Ela consegue linkar muito bem essa coisa da imagem com o texto. Então ela fala que faz uma crítica em relação como as figuras políticas, né, os deputados, perderam essa aproximação com o povo e a consequência disso. Então logo depois a gente tem uma cena que corta, e aí agora são as pessoas manifestando em cima do Planalto, subindo um som assim agressivo de bater de panela e manifestação em geral, né, o som que a gente tem. Então ela vai fazer essa produção de sentido, né, que ela consegue organizar a partir de um plano, e como ela tem essa calma para a gente, né, ela consegue explicar o texto, vai explicando, vai fazendo comentários sobre a cidade e vai chegando onde ela quer depois, através dessa coisa de um respiro, de dando um tempo para onde ela quer chegar e depois produzindo sentido, através dessa questão da linguagem do cinema, né? De como ela vai esperando um pouco, de como o som interfere nisso também. A gente tem as opções. E aí é isso, né? Essas são as mais específicas que a gente queria passar para vocês, o que não deu assim, em certo sentido, mas a gente percebe várias coisas que ela faz em relação àquela cena que ela tem os entrevistados, e aí a gente vê uma questão de várias opiniões ao mesmo tempo, né? Tem um cara que fala que a mãe foi a Dilma para Dilma foi a mãe para todo mundo naquele momento, e o cara fala, não, mãe sua, minha não. Aí entra um outro cara que fala que na época da ditadura era tudo melhor, que a intervenção militar é o que é preciso no país. No mesmo momento, na mesma cena, já tem um cara que está discutindo que ele não estava lá, que ele não sabe o que era. Então, ela vai costurando muito bem uma diversidade de opinião, que é justamente do que o macro é formado, né, nesse contexto político, de várias opiniões de indivíduos em si. Vinícius, você quer comentar de alguma mais específica em relação a como ela faz a construção das imagens?
Tem uma cena que acontece ali nos 13 minutos, que é um segmento em que ela critica a decisão de Lula de se aliar ao PMDB, falar de se juntar com a velha oligarquia brasileira, né? E logo em seguida, ao mesmo tempo, né, ela já vai ponderando também como ele tirou milhões de brasileiros da pobreza e fez outros serviços sociais que foram muito importantes para a população mais carente. Então, ela não tem ela não fala do tipo, Lula é bom, Lula é mau, ele fez isso certo, não tem esse código tanto moral assim. Ela vai questionar as ações dele, mas também dizendo o que ele fez de bom e externalizando as dúvidas dela própria, dizendo que, né, e aí, eu tô vendo ele fazendo assim, mas eu também tô vendo ele ajudando assim, então não é uma coisa, novamente, daquela verdade incontestável, absoluta. É ponderamentos, muitos lados. E uma outra que acontece uns 14 minutos e 12 segundos, mais ou menos, em que ela põe falas tanto a favor do governo quanto contrárias. Então, nós temos uma mulher que diz que o Bolsa Família foi muito bom para ela, foi muito importante para ela, para a família dela, que atualmente elas já não precisavam mais, mas que foi um serviço essencial. Uma outra que fala que os filhos conseguiram entrar na universidade por conta das cotas, elogiando os programas sociais. E, em seguida, temos outras pessoas dizendo que não, que ele se perdeu na corrupção, que ele está priorizando cotas racistas e falando mal. Então, é justamente esses paralelos, né, de dois segmentos de ideias que revela um pouco de quem são aquelas pessoas que estão dando os depoimentos, a quais classes sociais elas pertencem, quem é que está opinando sobre essa política de Lula, né? Quem são as pessoas. E isso, pelo fato de serem cenas, uma depois da outra, exemplifica melhor essa ideia dos segmentos, do paralelo, de múltiplos lados. São duas também que eu acho interessante de falar. Então, assim, a partir dessas considerações feitas, a gente pretende logo, para não se prolongar tanto nisso e abrir para perguntas, partir logo para a terceira parte, né? Que a gente quer falar dessa questão da representatividade, de uma questão da responsabilidade do cinema, visto que a imagem tem um poder muito forte, né? Que o cinema ele constrói imaginários através da representação de símbolos, ou seja, pode ser grupo, uma pessoa, instituições, períodos históricos. Os Estados Unidos adoram fazer isso, né, com guerras, de como ele passa a visão de uma guerra, as guerras do Vietnã, como eles constroem as guerras no Afeganistão. A gente tem até filme que vai para Oscar em relação a isso, como aquele Sniper Americano, que é um filme que romantiza, assim, que tem uma crítica sobre o lado deles em relação à guerra, né? Então, é isso. O cinema vai construindo através de como ele representa os símbolos imaginários que se perpetuam. Então, a gente propõe, para finalizar, discutir sobre a necessidade de uma democratização, né? Que esse imaginário seja construído por mais pessoas. E a gente acha que o documentário participativo, que é esse documentário que aceita uma subjetividade maior e abrange maior construções, né, de olhares, pode ser muito interessante para reduzir essa questão da representatividade, por duas razões assim mais específicas. A primeira é que um filme de ficção tem uma produção, assim, uma lógica de produção muito maior, é muito mais ramificada, muito mais burocrático, ele segue muito mais o roteiro, precisa de, geralmente, uma equipe muito maior, de muito mais tempo, muito mais dinheiro, muito mais recurso, muito mais tudo, assim, né? E essa questão de um documentário participativo pode ser gravado pelo celular mesmo. A gente tem o exemplo do PET Cinema, lá de Cachoeira, lá do FRB, que eles produzem várias, né, oficinas em colégios estaduais, e que eles também têm essa questão de apresentar um pouco dos equipamentos e falar da fotografia, da arte, de como é uma produção de filme, mas também ensinar para a gente o que é que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? Com a câmera, usando filtro de Instagram, usando o celular em si, para você poder passar o real. E é o que a gente tem muito hoje em dia, né? Essa coisa assim das imagens. A gente está produzindo, de certa forma, um cinema que é pouco reflexivo, nesse sentido de que a gente assiste muito as imagens, vê muito o outro no stories com coisas curtas, uma retratação
né, uma representação da nossa realidade, mas que é muito focada mais no conteúdo e poderia ser também focada nessa análise crítica de como esse conteúdo é passado, né? E aí, então, a gente percebe que o importante é linguagem e não é o equipamento que vai garantir a qualidade para um filme ou algo do tipo. A segunda razão, mais específica, assim, é como a gente viu, né, que o documentário tem essa coisa da naturalidade, da subjetividade, mas ele ainda assim se apresenta como um registro muito maior do que o filme, porque ele reflete muito mais da condição, ainda mais o documentário participativo, que você se insere nessa narrativa e você se percebe como alguém que está filmando outra pessoa e que está dentro daquele filme. Então isso é muito importante, né, muito fundamental para a gente entender como se dá esse processo de linguagem, como se dá o processo do cinema. E a gente tem uma coisa que foi institucionalizada, né, ao longo do tempo, principalmente pelo cinema clássico hollywoodiano, que é essa questão de você assistir um filme para você esquecer que você está assistindo um filme. Você está numa negociação de imersão muito grande. Então, as marcas do filme são esquecidas a maior parte do tempo. E a gente ficou comumente achado, né, de que quando você vê essa marca, quando você lembra que você está no filme, quando você tem essa quebra, né, da diegese, da metalinguagem, é uma coisa mal feita, é um efeito especial que foi mal feito, é uma coisa assim. E não procura olhar pelo que ele é, assim, né, de certa forma. E aí a gente tem um exemplo disso, muito forte, que dessa coisa de como um documentário reflete a condição do cinema e reflete a condição da filmagem, que é o projeto Vídeo nas Aldeias, que, se eu não me engano, ele é de 1986, que foi coordenado por Vicente Carelli, que é um professor e estudioso do cinema, e ele diz que ele aposta no registro documental a serviço de lideranças indígenas para enfrentar tanto as transformações históricas que eles sofrem, né, como para defender seus patrimônios culturais através desse quesito de ser um registro, né, do documentário. Então, segundo Carelli, né, o que lhe interessava no vídeo como ferramenta era a possibilidade de mostrar imediatamente o que se filmava e permitir a apropriação da imagem pelos índios. Foi a construção desse processo, né, desse dispositivo de filmar, exibir e refilmar, porque no primeiro momento eles não se sentiram confortáveis com como eles foram filmados e como eles se filmaram, que possibilitou um interessante processo de reflexão e rearranjo das imagens. Né? Foi pelos índios Nambiquara, eles participaram da primeira experiência do projeto e deram origem ao filme A Festa da Moça. E conforme conta Carelli, ao cabo de várias performances para ajustar sua imagem, né? Ou seja, eles se ensinaram essa coisa várias vezes, os Nambiquara resolveram realizar a cerimônia de furação de nariz e lábios, prática abandonada há mais de 20 anos, né, por eles. Então ele coloca assim: o vídeo provocou assim um processo de reflexidade. A cultura foi colocada em questão, em reflexão, e a imagem ajustada, a imagem da retomada, coincide ou é resultado do que ele coloca, que ele pega de outra citação, que é o metadiscurso reflexivo sobre a cultura, que é um jargão bonito assim, né, mas que é justamente a reflexão da cultura através da imagem, de você se ver na tela e entender como se dá esse processo de filmagem e poder reensinar ele de uma forma que você se sinta confortável. Então, basicamente é isso, né, que a gente quer chamar a atenção para essa coisa de uma análise crítica das imagens. A gente quer logo abrir também para discussão, para ver se vocês têm alguma pergunta. A gente também tem algumas referências, né, de gente que produz documentário aqui no Brasil, porque a gente também tem essa noção muito de que não tem, né, e tem sim. Acho que o que a gente precisa mais é de gente dessas instituições que promovem festivais e recorte nos editais para a gente poder disseminar mais esses filmes, porque geralmente quem tem esse espaço para poder ter um filme cult, um filme mais comercial, é quem tem dinheiro para fazer um marketing, uma disseminação maior, né, já que a gente não tem um público tão grande de um circuito que está fora do comercial aqui no Brasil. Então, se vocês tiverem referências também, a gente vai adorar, que a gente adora fazer lista de filme toda hora, estamos sempre fazendo isso. E aí é isso, assim, espero que vocês tenham gostado. Vinícius, se quiser contribuir com mais alguma coisa, pode falar. Não, era mais isso mesmo, agradecer pela participação aqui. Lembrar, né, que somos também estudantes, viemos no intuito de ter acadêmicos, pesquisadores do gênero documentário, mais para ter essa sugerir filmes, assistimos documentários. Quando a gente estava fazendo essa pesquisa, a gente, né, reassistiu alguns, foi uma atividade bem interessante. E é isso, agradecer.
Gente, a gente que agradece vocês, que bom que vocês puderam participar. Foi muito proveitosa a participação, com certeza trouxe reflexões que eu nunca ia pensar sozinha. Então, que bom que vocês trouxeram essas